Matheus Montenegro é o novo presidente do Fluminense para o próximo triênio 26, 27, 28. É o resultado oficial do pleito eleitoral que ocorreu neste sábado aqui em Laranjeiras, que tive o prazer, é a terceira eleição, quarta, acho que dá para dizer que é a quarta eleição, porque a do Abad eu não era setorista do Fluminense ainda, mas já trabalhava na Rádio Globo e participei um pouquinho daquela cobertura. Mas depois, efetivamente, as últimas 3 eleições, de fato, estive aqui para fazer a cobertura e acompanhei a história sendo escrita, e hoje uma nova história começa a ser escrita, que é a eleição de Matheus Montenegro, a escolha do novo presidente, do novo mandatário que vai comandar o Fluminense nos próximos anos. Resultado oficial da votação a gente acompanhou desde as primeiras horas da manhã, e assim como falei no Jornada, queria agradecer a todos vocês, independentemente da opção de cada um. Isso para mim é totalmente irrelevante, porque num momento como esse, em que você está falando de política, todo mundo vai ter um lado, a maioria pelo menos, né? Quem é da situação, quem apoia Matheus Montenegro, quem é da oposição, que apoiava Ademar Arraes, e a gente vive numa democracia e tudo isso faz parte, a discordância. Eu acho que no fim das contas, depois de respirar um pouco, acordar no outro dia, o mais importante é que o melhor é que seja feito o melhor para o Fluminense Futebol Clube. Todos nós queremos o melhor para o Fluminense, né? Eu acho que não tem quanto a isso, por mais que a gente tenha opiniões diferentes, por mais que tenha opiniões diferentes, no fim do dia, todo mundo quer o bem do Fluminense Futebol Clube. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente também, além de ser o nosso trabalho, mas é por isso que a gente faz com tanto amor, porque é algo que nos dá prazer e é uma responsabilidade muito grande fazer uma cobertura como essa, né? Eu cheguei aqui 7h30 da manhã, dormi 4 horas essa noite, cheguei 7h30 da manhã e agora vi que horas aqui, 9h44 da noite, é a hora que eu tô gravando para vocês aqui depois de toda a nossa cobertura ao vivo no Jornada QTO 1902. O resultado, acho que todo mundo já teve acesso aos números, mas vale a gente confirmar aqui, 4.619 votos, é uma votação recorde na história do Fluminense Futebol Clube, ainda é muito pouco, pelo tamanho da torcida do Flu, pela grandeza do clube, mas se a gente comparar os rivais do Rio de Janeiro aqui, é o único clube que permite o voto do sócio futebol. A gente queria o voto online, foi uma promessa de campanha do ainda atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que não foi tirado do papel. Falamos muito isso durante todo esse período de campanha. Isso não se volta atrás, não tem o que fazer. Se a gente tivesse o voto online, talvez a gente teria o triplo disso aqui, pelo menos. Eu acho que seria mais fácil para todo mundo. A gente teria uma margem muito maior. E seria, sem dúvida alguma, um processo também ainda mais democrático, né? Mas a gente teve, apesar disso tudo, a maior votação, superando a de Pedro Abad, que foi eleito ali com 4.100 e pouquinhos votos, agora pouco menos de 5.000 votos para a eleição de Matheus Montenegro, que levou 3.262 votos, 71%, portanto, contra 1.295 de Ademar Arraes, 28,4%. 12 pessoas votaram branco, 0,26%. 30 pessoas estiveram aqui e votaram nulo, votos nulos, 0,65%. Bateu também muito com a nossa pesquisa de boca de urna, que a gente também fez aqui desde os primeiros minutos de votação. Nossa pesquisa de votos válidos, a gente cravou 71%. De votos válidos, computando os não declarados, a gente tinha uma porcentagem mais ou menos de 60%, mais de 60% para Matheus Montenegro, computando apenas os votos válidos ali de pessoas que declararam o voto para a situação oposição, a gente cravou a boca de urna de 71%. Então foi um trabalho muito bem executado também aqui pela gente. E antes de falar de tudo, eu queria dizer e trazer também um pouco da festa aqui que a gente acompanhou. Eu queria dizer que Matheus Montenegro vai ter uma missão importantíssima a partir de 2026, com pouco tempo de planejamento. O que facilita nesse sentido é que a gestão será mantida, né? O futebol
terá basicamente o mesmo comando. A gente perguntou várias e várias vezes se vai haver alguma mudança, qual cargo o Mário Bittencourt irá ocupar, porque obviamente ele vai ocupar um cargo na gestão de Matheus Montenegro, mas ele nunca quis falar até hoje. O Mário deu entrevista aqui também e não quis revelar. Vai ser algo que vai ficar para os próximos dias, né? O que facilita o planejamento é que você mantém a base, e aí não estou nem avaliando qualidade nem nada disso. É porque decisões terão de ser tomadas e o tempo para essas decisões será muito curto. Após o fim da temporada de 2025, que a gente espera com o Fluminense chegando na Copa do Brasil, conquistando o título da Copa do Brasil, até o início da temporada de 2026. Tem muita coisa a se fazer. O Fluminense terá pela frente o grande ponto de debate e de discussão, que vai ser a aprovação ou não da SAF. E deu para perceber aqui que muita gente que apoia Matheus Montenegro, que apoiou a campanha de Matheus Montenegro, não é a favor da SAF, ou pelo menos não é a favor deste modelo de SAF. Não foram poucas pessoas que afirmaram isso. Então vai ser uma votação totalmente diferente, que eu acho que vai acontecer através de Assembleia Geral. E a gestão agora do Matheus Montenegro terá o desafio de convencer, inclusive a sua base, aqueles que não concordam com esse modelo, de que é o melhor caminho. Inclusive tentando aumentar o valor do cheque inicial, foi algo que ele falou na nossa entrevista ao Jornada KTO 1902. A tentativa, pelo menos, de aumentar o valor do investimento inicial da SAF. Se vai rolar realmente, se vai acontecer ou não, é outra coisa. Porque isso transforma o futebol do clube. Isso muda tudo. Porque a dívida não é mais associativo, passa a ser da SAF, investimento da SAF. É um debate que a gente vai ter lá na frente, não se sabe quando, mas é inevitável não levar isso em consideração. Por quê? Se o Fluminense não se torna SAF e continua como clube associativo, o desafio de Matheus Montenegro será ainda maior para ele, porque vem agora um fair play financeiro da CBF, que vai começar a entrar em operação já em 2026, nesse período de transição, e hoje o Fluminense não passaria pelo fair play financeiro da CBF. Não se sabe ainda por endividamento, por receita, investimento em jogadores, em relação à receita que o clube tem atualmente. Diria que além do planejamento imediato 2026, essa questão do fair play também vai ter um peso muito grande. E aí saber como o clube vai trabalhar para reduzir essa dívida, para aumentar a receita e continuar competitivo. A gente não imagina o futebol sendo feito de maneira muito diferente. Afinal de contas, como eu disse, né, a base ela será mantida. Por exemplo, o Paulo Angione vai seguir como diretor executivo do clube? Ou vai ter alguma mudança no departamento do futebol? É isso que a gente vai tentar apurar e descobrir nos próximos dias. São grandes os desafios. Mas, a partir do momento que a decisão é tomada pelos sócios, automaticamente eu torço de coração para que Matheus Montenegro tenha uma grande gestão. Para que ele possa ser não só uma continuidade da gestão Mário Bittencourt, mas para que ele possa ser a evolução da gestão Mário Bittencourt, que conquistou a Libertadores, conquistou a Recopa, títulos estaduais, que recolocou, inegavelmente, isso não tem como, são os resultados, colocou o Fluminense de volta a um cenário de protagonismo do futebol brasileiro. Mas você conquistar um grande título, por mais que ele seja o mais importante que você já conquistou, você chegar numa final, como pode chegar agora numa final de Copa do Brasil, e eventualmente conquistar o bicampeonato, é difícil. É pra caramba. Mas é muito mais difícil se manter nesse nível de competitividade. É muito mais difícil, de fato, entrar para o hall dos clubes que estão, ano após ano, conquistando títulos e brigando por eles. Então, a atual gestão do Mário tem também diversos erros que foram cometidos ao longo dos últimos anos. Contratações, decisões erradas. 2024, quase o Fluminense foi parar na Série B. Então, foi uma gestão de erros e acertos, como quase toda gestão. Faz parte. Não, é difícil você trabalhar num clube com o nível de endividamento que o Fluminense chegou, com as dificuldades financeiras que o Fluminense já tem há muito tempo, e ao mesmo tempo ter que contratar, ter que competir, ter que ganhar título. Não é uma equação simples. Então, vai ter acerto e vai ter erro. Agora, a minha torcida é para que seja não só uma gestão de continuidade, mas de evolução, de crescimento. A gente quer ver um Fluminense cada vez maior.
A gente quer ver um Fluminense, quando a gente falou lá em 2023, que aquela era a primeira, mas que mas fosse a primeira de outras Libertadores. A gente quer ver um Fluminense ganhar um Campeonato Brasileiro novamente. A gente quer ver um Fluminense ganhar a Copa do Brasil novamente. É necessário pensar um Fluminense grande. E eu espero que a gestão de Matheus Montenegro possa pensar o Fluminense dessa forma e possa ter sucesso, porque afinal de contas o sucesso do Fluminense é a nossa felicidade. É isso que a gente quer. Por mais que você não goste do Matheus, por mais que você odeie Mário, por mais que você odeie a atual gestão, mas no fim das contas, todos nós, tricolores, a gente quer um Fluminense forte, um Fluminense vencedor e um Fluminense campeão. E tomara que essa gestão tenha êxito nesse sentido. Vou trazer um pouquinho como foi a festa aqui no momento do anúncio de Matheus Montenegro, o discurso dele, um trechinho da entrevista coletiva também, que ele falou sobre Mário, falou sobre SAF. Vou trazer um pouquinho da repercussão e da nossa cobertura aqui no Jornada para vocês. Hoje vivemos mais um dia que entra na história do Fluminense Futebol Clube. Sócios de diversas categorias exerceram sua cidadania tricolor e elegeram quem conduzirá nosso Fluminense no triênio 26, 27 e 28. Vamos aos resultados. Total de votos, 4.619. Votos nulos, 30, correspondente a 0,65%. Votos brancos, 12, correspondendo a 0,26%. Chapa 30, Ademar Arraes, 1.295 votos, correspondendo a 28,04%. Chapa 20, Matheus Montenegro, Ricardo Tenório, 3.272 votos, correspondendo a 78%. Neste momento, eu declaro que a chapa Matheus Montenegro e Ricardo Tenório, bem como todos os conselheiros da chapa, estão eleitos para o triênio. Boa noite. De novo, boa noite, saudações tricolores. Acabou de sair o resultado. Eu acho que chega aqui nesse cargo com a serenidade de quem sabe de onde veio e com a coragem e a ousadia para saber onde eu quero chegar e onde levar o Fluminense junto comigo. Então, é isso, a gente tem um objetivo muito claro aqui. Eu acho que essa eleição é um recado claro de que o nosso sócio, de que o nosso torcedor, ele gosta de quem pensa nos grandes projetos, os projetos estruturantes do clube. É claro que vai ter alguma crítica sobre um ponto ou outro, mas tudo que é relevante para o clube, a gente conseguiu conduzir bem nesses anos de gestão e vai continuar nos próximos 3 anos. Eu queria aqui começar a parte dos agradecimentos para descer, e a primeira pessoa que eu vou agradecer e pedir, vamos chegar lá, Roberto, e é pedir a salva de palmas a todos vocês, é o responsável por fazer chegar a gente até aqui, o nosso presidente Mário Bittencourt. Boa noite, Marcelo. Acho que o sentimento de sentir uma realização de um sonho, né? Sentar aqui nessa cadeira, acho que é o cargo mais importante do planeta, então muita responsabilidade. E aí foi o que eu disse ali no discurso, né? A gente não pode fazer, não esquecer, né? Ter serenidade para não esquecer de onde a gente veio e ter clareza de onde a gente quer chegar. Acho que esse é o objetivo. E a gente sabe que foi um processo muito difícil, né, lá no início da primeira gestão, em que o clube estava muito desorganizado,
e a gente trabalhou durante esse tempo para organizar a casa, colocar as coisas em dia, e hoje a gente tem um nível de sustentabilidade financeira que não existia antes. A gente quer mais do que isso, então vocês sabem que a gente tem um projeto que foi apresentado de SAF, e que agora a gente vai retomar esse projeto, mas de coisas mais urgentes, assim, curto prazo, é a finalização do planejamento do elenco para o ano que vem, porque se tudo der certo, né, a gente estiver na final da Copa do Brasil, que é o nosso objetivo, o ano já vai acabar no dia 21 de dezembro, e a gente já tem o início do Campeonato Carioca 20 dias depois, e já do Campeonato Brasileiro em janeiro. Então o foco agora é 100% no futebol. Se ela vai sair primeiro, boa noite, Sérgio, obrigado pela sua pergunta. Assim, se ela vai sair do papel, é algo muito mais distante, né? Como eu disse a vocês, no dia que o Fluminense recebeu a proposta do investidor, ela foi apresentada ao Conselho no mesmo momento. De lá para cá, a gente parou todo o processo para focar no período eleitoral. A gente acha que não seria bom para ninguém tratar dois temas complexos ao mesmo tempo. Então, o foco foi na eleição e agora a gente pode avançar com a SAF. E no passo a passo, assim, o Conselho toma posse hoje com a eleição, né, o novo Conselho. A gente se comprometeu a criar uma comissão interna para analisar a proposta, também criar uma comissão externa. Tem alguns pontos que a gente quer voltar na mesa para discutir com o investidor. Eu já antecipei, a gente quer discutir a questão do aporte, quer discutir a questão do investimento, né, que está planejado para os 10 anos e a penalidade se não acontecer, e algumas outras coisas ao longo do caminho. Então a gente vai tocando isso em paralelo ao longo do tempo. O que eu acho que o torcedor pode ter certeza é que nada vai ser feito com pressa, que vai ter muita discussão ainda sobre esse assunto, tem muita gente que ainda tem muitas dúvidas, e o nosso foco é esclarecer todas elas. Então, uma parte de melhoria na proposta, uma parte de criar uma governança, que são essas comissões analisando o tema, né? E assim a gente vai caminhando no paralelo até ter um momento em que a proposta vai poder ser apresentada, e aí sim a gente vai para a votação, e saberemos que essa não é uma decisão minha, não é uma decisão do Ricardo Tenório, não é uma decisão do Conselho Diretor, é uma decisão de Assembleia Geral, assim como foi hoje a eleição, todos os sócios do Fluminense que vão decidir o futuro do Fluminense. Sobre a sua primeira pergunta, o título, assim, o que importa é o Fluminense ganhar, né? Não importa quem vai ser o presidente ou quem não vai ser. E também, quando a gente ganha todo mundo, e quando a gente perde todo mundo. Então, para mim, é absolutamente irrelevante no dia 21 de dezembro quem vai ser o presidente, porque você falou no cenário de ganhar, né? Então, no cenário de vitória, é tudo festa, tudo alegria, não importa, a gente não tem aqui muito essa questão pessoal, o que importa é a gente passar da semifinal e ser campeão, que é o nosso objetivo. Em relação ao Mário, já falei, enfim, já tinha sido questionado algumas vezes sobre isso, o Mário segue na gestão, a gente ainda não conversou sobre qual o papel exato que ele vai exercer, até porque teve a eleição hoje, mas a posse ela tem que acontecer entre os dias 11 e 20 de dezembro, então ainda falta muito, a gente ainda tem um tempo considerável para conversar sobre esse tema, e assim que houver uma decisão, todos serão informados. É isso, pessoal. Matheus Montenegro eleito novo presidente do Fluminense. Depois vou ainda fazer um conteúdo, agora realmente estou muito cansado, muito exausto, mas fazer um conteúdo para explicar com mais detalhes os desafios dessa gestão que precisa melhorar, precisa evoluir, né? Pontos críticos de debate, de preocupação também que todos os torcedores, todos nós temos, e que, enfim, eu espero que a gente veja um Fluminense muito melhor daqui em diante. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, mesmo aqueles que discordam, mesmo aqueles que, enfim, não concordam, que tenham posições diferentes. Aqui não é um momento, aqui, sendo bem sincero, o que a gente quer é um Fluminense campeão. A gente volta em breve com muito mais informações, mais notícias, tudo aqui no canal do Lessa. Peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui, que é muito importante, conto muito com vocês, tá? Um abraço, tamo junto, valeu.